Estamos de volta com o segundo bloco do nosso Fiscalização Pública. Se você chegou agora, não tem problema, eu te conto que quem veio bater um papo com a gente hoje é a vereadora Vivi da Rádio, do PSC. No primeiro bloco a gente falou aí de algumas alterações de lei, que precisa mudar um textinho aqui, um trechinho ali. Falamos também de quadra coberta, falamos de ginástica ao ar livre, vários temas variados. Esse bloco é tema único, é um requerimento que a vereadora pediu para a Unital não ter mais eventos partidários. Ou seja, se manter isenta de não pode falar de nenhum partido de jeito nenhum. É isso mesmo, né, vereadora? Agora passou a eleição, período de polêmica passou? Nem tanto. Ainda tem bastante polêmica envolvendo o assunto. Queria então que a senhora explicasse o porquê desse projeto, esse requerimento, e também explicar como seria exatamente essa ideia, porque às vezes as pessoas interpretam errado. Bom, Tânia, eu agradeço essa oportunidade de estar podendo esclarecer que as pessoas elas entendem da maneira que elas querem, né? E é preciso ler o requerimento, é preciso ter entendimento da ideia. Então, muita gente saiu falando, muitos alunos, que eu estou proibindo discussão política dentro da universidade. E não é isso. Nós temos que discutir política. Eu sou uma defensora em discutir política. Eu adoro discutir política. Mas é essencial, né? É importante. E eu estou muito feliz com a população, com esse crescimento, com esse avanço, de não pegar papel do chão nessa eleição e saber o verdadeiro candidato que está indo votar e o porquê. Isso é um grande avanço para o nosso país. Então, eu fico muito feliz que as pessoas estão ficando politizadas, estão ficando interessadas pela política. Principalmente quando se trata do aluno, né? O aluno que está ali, que está aprendendo, que possivelmente pode ser os nossos representantes políticos, tem buscado isso. O que me despertou essa situação? Nós recebemos um flyer onde alguns manifestantes de partidos políticos estavam se manifestando juntas contra Bolsonaro. Uma reunião que aconteceria dentro da Universidade de Taubaté. Eu sou totalmente contra, né? É a mesma coisa da gente montar um grupo, eu como vereadora, juntar alguns alunos de direita, porque nós temos dois grupos dentro das universidades. Nós temos as pessoas que são de direita, as pessoas que são de esquerda e as pessoas que são centro, que nem se envolvem. Então nós precisamos ter entendimento de respeitar a opinião dos outros. Os professores, quando a gente trata de universidade, o professor ele tem que ter a coerência de dar aula sobre a matéria dele, do que ele foi preparado e treinado. Não tem por que um professor de matemática estar falando de socialismo, de comunismo, de ditadura. O cara é professor de matemática. Então a gente tem toda essa preocupação e esse cuidado para que haja o verdadeiro entendimento do professor capacitado para dominar a matéria e poder falar com o aluno sobre isso. A gente não proíbe em nenhum momento que seja discutido políticas públicas dentro das universidades. A gente proíbe que seja discutido opinião partidária, ideologia partidária. É uma luta da escola sem partido, que eu sou uma das integrantes, presidi a sessão, porque o professor ele tem que dar aula da matéria dele. O professor de socialismo, o professor pode falar sobre políticas públicas? O cara pode. Ciências sociais, o cara da psicologia, ele pode falar sobre psicologia? Pode. Agora, o cara que é professor de matemática não tem que ficar entrando em área que não é dele, né? E isso aí é doutrinação, é isso que eu coloco nas faculdades. Então, nós tivemos aí esse evento, para a gente não perder o foco, que juntaria algumas mulheres para poder falar mal do Bolsonaro. Isso é inadmissível. É a mesma coisa a gente juntar um grupo, vamos nos unir para falar mal do PT, vamos nos unir para falar mal do Haddad, vamos nos unir para falarmos mal do Ciro Gomes. Isso não Mas no caso, vereadora, elas têm o direito de falar mal de quem elas quiserem. O problema seria, então, dentro das dependências da Unital, utilizando o espaço que é pago pelo povo. Os alunos sentar, exatamente, nós temos uma autarquia municipal onde é direcionado dinheiro público para a Universidade de Taubaté. Mas qual que é a nossa preocupação? Qualquer um tem liberdade de expressão. As pessoas podem, eu posso estar na sala de aula com você, com a fulana, a gente sentar e falar mal de um certo candidato. O que a gente não pode é promover a ação convocando alunos para que seja falado mal de um determinado candidato. Isso é vice-versa. Não é porque eu sou defensora do Bolsonaro que eu me doí, não. Isso não pode acontecer dentro das universidades. A intenção, nós estamos dentro da aula, dentro da faculdade, para a gente aprender, para a gente discutir sobre a matéria e não para a gente discutir sobre uma opinião partidária. Nós tivemos um grupo partidário de esquerda que querem sentar e eles querem colocar o ideal deles e querem contagiar outros alunos. E aquele aluno que é filho de um militar,
que acredita em Bolsonaro. E aquele aluno que é de direita e tem as convicções e os valores dele. O que vai acontecer dentro da sala de aula? Ele vai ser obrigado a ouvir coisas que ele não concorda? Isso aí é ruim para a faculdade. A faculdade perde aluno. Se eu tiver o meu filho estudando dentro da faculdade, onde a faculdade permite que seja fumado maconha na porta, que seja usado maconha por aluno, se eu tiver o meu filho dentro da universidade, onde um professor agita uma sala de aula para discutir em prol de um candidato que ele acredita, eu vou tirar meu filho da faculdade. Eu vou tirar meu filho, porque a universidade não é lugar disso. O professor está lá para dar aula em cima daquilo que ele aprendeu, que é a matéria dele. Ele tem que seguir uma grade curricular. Existe um estudo de grade curricular dentro da universidade que tem que ser seguido e não pode fugir disso. Sim. E a nossa briga constantemente, que acredito que vai ser votado ainda essa semana, a escola sem partido lá no Senado, no governo federal, para que vai amordaçar a boca dos professores? De jeito nenhum, Tânia. De jeito nenhum, o professor pode falar, mas ele precisa respeitar os ideais dos outros alunos também. Uhum. O professor tem que ir lá, ainda mais quando a gente trata de criança pequenininha. A criança pequenininha não tem que ser falar de sexo dentro da escola. Não, a gente proíbe, a gente repudia essa atitude. Quem tem que falar de sexo com seu filho é você, pai e mãe, dentro dos valores e crenças que você foi criado. Eu sou mãe, eu tenho filho. Eu não gostaria que uma professora, de repente, que sofreu um tipo de abuso, uma professora que deixou de acreditar em homem, que não gosta mais de homem porque foi abusado, porque acontece, nós sofremos esse tipo de problema, acaba criando uma raiva e queira passar isso para o meu filho, que não teve esse mesmo tipo de criação. Então, a gente está torcendo para que seja votada a escola sem partido. É uma luta, é uma guerra nossa. Para quê? Para que o professor entre em sala de aula e dê aula de português, matemática, que ele alfabetize a criança. Que ele fale sobre a grade curricular. Vamos ser coerentes, gente. O pastor, quando ele está dentro da igreja, ele vai pregar, ele vai tirar versículos da Bíblia e vai falar sobre a Bíblia. Por que um professor de matemática quer falar de ideologia de gênero? Nós precisamos organizar as coisas no nosso país. É preciso ter respeito em todas as classes. Nós tivemos um caso de uma professora que falou mal de policial militar, que é da milícia, que só mata negro, que duas crianças chegaram em casa porque pai e mãe policial chorando, não queria mais frequentar a escola. A gente não pode aceitar, é preciso ter respeito. É a democracia que eles pedem. O que é a democracia? É o respeito às ideias e valores de cada um. A ideologia não pode valer só para um lado, Tânia. A ideologia tem que valer para todos. A democracia. Então, assim, é democracia o que eu acredito somente? Não. É isso que a gente não pode permitir mais. Vamos voltar as coisas nos seus devidos lugares. Vamos acabar com as inversões de valores. Essa é a nossa luta. E quando eu fiz esse requerimento, é para que seja a universidade se coloque num posicionamento que proíba qualquer tipo de ação partidária dentro das escolas. A gente tem vídeos onde a gente mostra professores agitando, na hora do intervalo, o pessoal gritando Bolsonaro ou gritando PT, vai PT. Não pode. Dentro da universidade não pode acontecer isso. Do portão para fora estaria liberado. Do portão para fora pode fazer o que quiserem, pode fazer seus manifestos, podem fazer suas reuniões. Inclusive, essa reunião parece que foi cancelada dentro da universidade a pedido meu e foi feita na Praça do Eletro. Total liberdade. A gente respeita. O que não pode é juntar uma sala de aula e ficar discutindo determinado assunto que outros alunos não concordam. Isso a gente não vai admitir. A gente sabe que essa história do Escola Sem Partido é decidido em Brasília. Âmbito municipal não é decidido, é uma ordem que vem de cima. Ainda assim, a gente teve uma audiência pública sobre isso, teve ânimos exaltados até por causa disso. A senhora acha que vai ter mais alguma do tipo para ouvir um pouco mais a opinião das pessoas? O que a senhora sentiu nessa reunião e o que pode acontecer aqui se for aprovado ou não? Nós tivemos uma má interpretação de alguns professores e eu coloco que o professor que se doeu é o professor doutrinador. Eu coloco que o professor que não foi adepto a essa ideia não teve entendimento do projeto. Inclusive, eu cheguei a pontuar alguns professores. Você leu o projeto? Não, eu escutei falar. Aí é complicado. Ou leu e entendeu do jeito que queria. O projeto nada mais é do que um cartaz. Um cartaz onde não tem punição a professores para nenhum tipo de ação. É um cartaz de conscientização que coloca também os direitos do aluno. Hoje em dia, nós respeitamos os professores, sabemos que são os nossos grandes mestres, sabemos a total liberdade e direito que ele tem de ensinar, mas existem os direitos e existem os deveres. A mesma coisa acontece com um aluno pagante de uma universidade, de uma escola onde tem crianças. A universidade ainda a gente tem a discussão do professor com o ideal dele, que o aluno tem capacidade de pontuar e discutir. Mas quando se trata de criança pequenininha, como nós tivemos um caso,
um caso de uma escola na cidade de Taubaté que mandou um bilhetinho para os pais pedindo autorização para mostrar vídeo de agressão sexual. Você sabe qual é a idade dessas crianças? É filho de um amigo meu, 2 anos. Como é que nós vamos exibir vídeo mostrando violência sexual contra criança para criança de 2 anos que não sabe nem o que é sexo? Não tem maldade no coração. A gente tem que tomar cuidado para a gente não adiantar a maldade no coração da criança. Vamos respeitar as fases das crianças, vamos respeitar as idades e principalmente a educação que os pais querem dar a elas. Sim, a gente tem que achar um meio termo, né, vereadora? Com certeza. Que dá para falar o que não dá para falar, de acordo com cada idade. A gente sempre espera que essa discussão saia o melhor que seja possível para a gente. Com vereadora, certeza. deu tempo do nosso programa, passou rapidinho, mas você que nos assiste, gostou da entrevista, quer ver de novo, quer mandar para alguém, vai no site, o link está completinho para ser compartilhado, mas também acompanha a nossa programação, vira e mexe, tem reprise e também tem programa novo que você ainda não assistiu, que está bem bacana, eu garanto. Agradeço de novo a sua participação, vereadora, agradeço a audiência de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.